para transmitirmos o culto. A nossa intenção maior é cuidar daqueles que estão em casa e que, segundo as orientações do governo, a gente precisa dar uma parada esses dias, para que essa pandemia que está aí no mundo, ela não sobrecarregue o sistema, né, de saúde do nosso Brasil, que eu não sei muito o que é que iria ser, porque as minhas vezes que fui em hospitais aqui de Recife, sangue de Jesus tem poder. Já não é bom a situação. Teve um período que eu vi algumas macas desocupadas, foi quando fui visitar o pastor Elias, inclusive foi no seu último dia de vida, e alguns leitos estavam desocupados, sabe para quê? Por causa do carnaval. Bonito a nossa realidade brasileira. E eu fico preocupado porque hoje parece que os nossos políticos hoje estão interessados em nós, não é? Eu não estou aqui querendo criar rebelião contra os nossos governantes, mas a realidade é crua. A realidade é crua e a gente precisa ter muito cuidado na voz que estamos ouvindo. E aquela televisão e outras, não só aquela não, que quer destruir a família, que quer o aborto legalizado, que quer a pedofilia legalizada. Esse pessoal tem crédito diante da igreja? Pelo menos na minha vida não. A gente tem que ter uma postura diante disso, para não sermos pior do que já temos sido durante a história do país. Boneco de manobra, não é? E o pessoal chama manobra de massa, mas a gente é bonequinhos de manobra desse sistema maligno. Mas 3 coisas eu falei outro dia, que não lembro qual foi, que a gente não pode esquecer. Diante de tudo isso, Deus permanece sendo Deus. Deus continua sendo Deus, aleluia. Segunda coisa é que esse Deus que continua sendo Deus, até parece que não, mas continua no controle de todas as coisas ainda. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, outra coisa que a gente não pode esquecer: o encardido continua procurando vidas para destruir. E se ele se aproveitar desse negócio, aí ele mata a gente mesmo, porque veio para roubar, matar e destruir. Mais uma terceira coisa que está afirmada nas 2 que falei: a igreja permanece de pé para a glória do Senhor, porque a promessa é: edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Então você que é a igreja, esteja onde estiver, esteja como estiver. Espero que ninguém tenha pego aí o coronavírus, né, o Covid-19, que é a doença causada por ele. Mas se pegou, queridos, você vai ser curado. Se você não for curado, você vai ser totalmente curado, porque vamos e sabemos para onde vamos. Nós vamos morar com Jesus de Nazaré, o Senhor da glória. Essa noite eu quero dar sequência a uma série de estudos, e eu estou trabalhando o tema futuro. O futuro é aquilo que está encoberto aos olhos dos homens. O futuro ele é um assunto tão importante, ele é um assunto. Eu vou puxar minha mesinha mais para cá um pouquinho, para a gente se situar aqui, eu e Sara bem. O amanhã, segunda-feira, a gente não sabe de nada do que será amanhã. A gente não sabe de nada. Obrigado, irmão Lula. Pode estar saindo muito não, meu filho, só a mulher está grávida em casa. Então assim, a gente não sabe o que será amanhã, a gente não sabe como será o nosso futuro, mas o futuro da igreja, o nosso futuro, está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. E uma coisa a gente sabe, para onde a gente vai, né? A gente sabe para onde vai. E nessa série futura eu estou falando o seguinte, que eu não sei o amanhã, eu sei que vou para a glória, né? Mas dessa dinâmica social a gente não sabe, de fato, econômica, mas a gente precisa esperar com paciência, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa ter sabedoria. E hoje eu quero falar sobre uma palavra que diante desse futuro tem que ser hoje, tem que ser presente em nossas vidas. Eu quero trabalhar hoje a palavra escolhas. Escolhas. A escolha, ela é extremamente importante na vida de qualquer ser humano. Por exemplo, hoje, lá em casa tinha pão, tinha
também macarrão, que sobrou do almoço, e galinha guisada. E Gemima fez assim: amor, tu não queres fazer um cuscuz? Aí dentre essas 3 opções eu escolhi o que eu mais gosto: cuscuz. E não fritei um ovo porque não dava mais tempo, que estava na correria, que eu sou apaixonado. Então, as escolhas, elas são coisas importantes da nossa vida. E alguém disse que as nossas escolhas determinam a altura que a gente vai chegar, determina como nós vamos ficar. Muitas pessoas que nós estudamos na época de seminarista, muitas pessoas mesmo na época de seminarista, foram para o seminário, escolheram, né, ir para o seminário. Mas eu lembro exatamente de um rapaz dizendo assim: eu não quero ser mais pastor, porque não ganha dinheiro. E aí ele foi ser advogado e está bem, está feliz, se formou lá na Federal. Outro dia vi ele lá no Atacado dos Presentes, acho que é uns 3 anos atrás, e ele lembrou de uma mensagem que eu trouxe lá na capela do seminário. Como seminarista preguei algumas vezes, e foi muito bom aquelas experiências, mas aquele rapaz escolheu não seguir com a vida de ministério. Então as escolhas, elas são determinantes para o nosso futuro, não é? E hoje eu quero falar de um personagem. Eu ia falar em Abraão, que eu fiquei tão empolgado hoje de manhã falando de Abraão, que acabei até reouvindo a minha mensagem. Ouvi, depois ouvi de novo alguns pedaços. Foi muito, muito bom aquela palavra, nos edificou bastante. E aí eu fiquei empolgado para pregar essa noite, tanto em José como em Abraão. Mas acabei definindo aqui no meu coração, pelo Espírito de Deus, de trazer uma palavra para nós essa noite, na vida do cego mais famoso da Bíblia. Vocês sabem qual é o cego mais famoso? Todo mundo sabe, Bartimeu. Bartimeu, o cego mais importante, não é? Mais chique que a Bíblia fala. E quando a gente vai olhar para a vida de Bartimeu, Bartimeu tem uma vida de escolhas. Ele tem uma vida de escolhas, e de escolhas certas, de escolhas assertivas. E um homem, quando toma essas escolhas assertivas, acontece o que aconteceu com Bartimeu. Coitado, que vivia na beira do caminho, desconhecido e abandonado por todos, se tornou o cego mais conhecido da história. Então preste atenção essa noite, você que está em casa, você que estão aqui, né? A gente está aqui, é bom porque a gente consegue falar a dedo, né? Pastor Jackson, pastor Marconi, pastor Kleber, Kaline, a sua esposa, irmão Lula, diácono Veríssimo, Edilson veio ali agarrado na barra, na bainha da calça do diácono Veríssimo, está por aqui, né? Diogo, esposo de Aninha, né? Lucinho, que tem sempre estado presente, e o nosso casal de secretários, né? Eunice e o nosso irmão Heraldo, graças a Deus. E a minha, como é o nome desse negócio? A minha intérprete, eu ia dizer a minha libreira, que eu não sei o nome do negócio. Então a gente está aqui hoje, estamos felizes, e você aí em casa, para a glória de Deus. Então onde é que está essa passagem? Eu acho que você já encontrou, ou não, não é? Vamos ver Marcos, vamos ver na passagem de Marcos. Eu gosto de Marcos porque só fala dele, porém Bartimeu, quando foi curado, tinha ele mais outro cego, foram 2, não é? E na passagem lá de Marcos, vai falar somente dele, né? E aí talvez porque o seu pai fosse alguém conhecido. Bartimeu não é o nome, né? Bartimeu é dizendo de quem ele era filho. Bartimeu. Bar significa filho, Timeu era o nome do seu pai. Então o nome dele mesmo a gente não sabe, mas a gente chama ele de Bartimeu, não é? E o seu pai, por ser conhecido, irmãos, possivelmente era um homem, ou seja, pelo nome do pai dele estar atrelado ao seu nome, o seu pai possivelmente era alguém que tinha condições, era alguém que não era assim muito pobre diante daquelas situações escravagistas que Israel vivia. Era alguém que o seu nome tinha destaque dentro da sociedade. Eu acredito que de 8h30, 8h40, eu não gosto muito de prometer não, porque eu me engano, mas eu acho que por aí a gente termina essa palavra, esse culto essa noite, para fazermos algumas orações. Eu vou pedir também a nossa diaconisa Eunice para orar lá no final do nosso culto, em nome do Senhor, e pastor Jacques vai impetrar a bênção dos apóstolos sobre nós. Quem vai me lembrar? Sara, que está aqui pertinho de mim, porque eu esqueço de tudo isso que eu estou falando aqui agora.
Mas eu quero que isso seja a nossa lógica aqui hoje do culto. Ou melhor, a nossa programação, a organização de culto, né? A gente está com 102 pessoas assistindo. Eu estava preocupado. Durante a semana a gente está fazendo umas transmissões, só que é 10 da noite. Eu estou vindo para cá 10 da noite e já tem gente dormindo nessa hora de fato. Aí fica 18, 15. Eu digo, rapaz, o povo começou com tanto gás. Mas será que só foi fogo de palha? Mas foi não, tão firme, viu? Agora, quando a Aninha está cantando, chega a 120, 130. Aí quando eu vou pregar, o negócio cai. A senhora, acho que eu vou ensaiar a minha pregação cantando. Vou pregar cantando, porque aí faz mais sucesso, né não? Agora, ou então escreva a música e manda a Aninha pregar cantando aqui. Aí foi, subiu aqui agora. Olha, ainda está em 107, aumentou aqui, muito bem. Bom, minha gente, dá um ibope aí o pastor, né? Amém, meus queridos. Marcos 10, 46 em diante diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Eu quero já ser direto aqui no texto, pois já falei algumas coisas sobre escolha. Meus irmãos, quando ele diz a Jesus que eu torne a ver, ele deixa claro que lá no passado ele enxergava, não é? Ele deixa isso claro. E aí a gente percebe pelo texto que o pai dele possivelmente tinha condições. Se não tinha condições, era um homem conhecido. Mas eu já conheci histórias, eu já vi pessoas que após cegar, a única coisa que fez foi cair no mundo da depressão. Foi parar, foi estagnar, porque não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que seja fácil, é extremamente difícil. Eu lembro da luta que o meu pai vivia, pois em um momento da sua história fez uma cirurgia de catarata e aquela cirurgia acabou com a vista dele, que já era ruim, ficou pior, e aí ficou fazendo transplante de córnea e fez ao todo, antes de morrer, 8 cirurgias trocando as córneas para ver se enxergava um pouquinho. E meus irmãos, que luta, mas graças a Deus ele tomou a atitude de Bartimeu, ele não parou, ele andava a cidade todinha e não queria que ninguém segurasse na mão, dizia que estava enxergando, não sei como, mas ele dizia que estava enxergando, acho que ele andava no tato, né? Mas o que é que Bartimeu faz, irmãos? Quando Bartimeu fica cego, Bartimeu ele vai fazer o trabalho de pessoas que têm necessidades especiais. Ele não parou. Ele, se tinha um pai com muita condição, disse: eu vou querer estar recebendo aqui, né, ficar aqui só nesse escoramento, na sombra do meu pai. Não, ele foi para a estrada, ele foi para a beira do caminho, ele correu atrás, ele não parou, ele não se rendeu àquela situação em que ele estava passando. Ele não estagnou, ele não se prostrou. O mundo hoje está se prostrando diante de um vírus desse tamanho, né? Eu não estou dizendo aqui que não é para fazer isso, mas nisso a gente percebe o tamanho das nossas limitações, onde homens lá da Europa, aqueles países que estão fechando lá, são arrogantes. De lá a teologia já diz coisas terríveis para o mundo. De lá o mundo já diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém. De lá o mundo já disse, o mundo da teologia disse: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela torna-se a palavra de Deus. De lá
os teólogos disseram que o sangue de Jesus perdeu a sua eficácia. Eles escolheram o pior para a história dele. E hoje estão prostrados diante de um vírus bem pequenininho. Mas não se prostram diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bartimeu, ele tem uma luta, ele tem uma adversidade. Mas ele não deixa com que aquilo pare a sua história, pare a sua vida. Se ele tivesse parado a sua história e ficado em casa, no mundo de espera, estagnada, no mundo de depressão, ele não tinha ouvido Jesus passar pela estrada. Ele não teria testemunhado a presença, e ele não tinha testemunhado a presença, o ouvir e ver, e voltar a ver. E a primeira pessoa que ele vê é o maior homem de todos os homens, é o Filho de Deus novamente, porque ele escolheu não parar, ele escolheu não estagnar. Olha, de hoje a 8, o presidente fez um decreto onde as igrejas podem estar abertas. Ou seja, o Estado não tem mais poder sobre isso, a gente ainda está em quarentena. Mas de hoje a 8, se ainda estiver nessa peleja, eu vou abrir a igreja, eu acho que de 4 da tarde até 9 da noite, para a gente fazendo vários cultos, para os irmãos em participar da ceia do Senhor. E não fique estagnado não, com medo. Ai meu Deus, se eu sair e o vírus me pegar, não vai, porque maior é o que nos guarda, maior é o que nos protege. E se acontecer alguma coisa, a gente vai ser curado para a glória de Deus. Vai só criar defesa. Agora será orientado, se ainda tiver do jeito que está hoje, aos irmãos com mais de 60, ficar em casa, viu? Quem tem diabetes, também. Quem tem problema de coração, nem ligue para mim para ele buscar, que eu não vou não. Quem tiver problema de pressão, o pastor Marconi está aqui, mas o pastor morreu, vai logo para o céu. Está certo. Tem diabetes, eu estou falando isso porque ele tem diabetes. Eu disse que ele tinha pressão alta aqui pregando, ele mandou um zap para mim, mas rapaz, está me dando mais doença do que eu já tenho. Então, olha, Bartimeu escolheu não ficar em casa, e pelo fato daquela escolha, um dia, eu não sei se já faziam 10 anos, eu não sei se fazia 20 anos, eu não sei se fazia 30 anos, eu não sei se fazia meses que ele estava cego, mas pelo fato dele escolher não ficar em casa, mas ir lutar pela vida, lutar pela sobrevivência, ele alcançou o que ele não imaginava. Ele alcançou o milagre da vista renovada para a glória de Deus. Então, saiba escolher, tome decisões, escolha as coisas certas. Segunda coisa importante que a gente percebe na vida desse rapaz, que é uma escolha muito boa, é que diz o texto: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, ele escolheu, quando ouviu o tropel da multidão e ouviu que era Jesus que estava passando, ele escolheu clamar pelo Senhor. A Bíblia diz: no dia da angústia, ele me clamará e eu o livrarei. Então a gente precisa tomar essa decisão que Bartimeu tomou, a decisão de clamar por Jesus. As coisas estão ruins, eu tomei uma escolha, eu não vou ficar estagnado diante delas, mas na mínima oportunidade da vida, ou nas oportunidades da vida, ou até quando essa oportunidade não estiver, clame pelo Senhor, aprenda a clamar a Deus. A palavra diz: clama a mim, que anunciar-te-ei, que responder-te-ei coisas grandes, impossíveis, ou firmes, ou ocultas, que vocês não sabem. Quem clama é surpreendido por Deus. Quem clama tem resposta de Deus. Quem clama contempla o que nem imagina que poderia contemplar. Bartimeu escolhe clamar. A terceira escolha de Bartimeu nesse texto é que ele escolhe não se calar diante das vozes presentes na sua vida daquele dia. O que é que estão dizendo para você? O que é que essa mídia corrupta está dizendo para nós? O que é que esses políticos que não gostam de ninguém aqui está dizendo pela nossa vida? O que é que Satanás está falando na sua mente? Eu não sei, mas eu sei que nesses dias de confusão, muitas vozes vêm ao nosso encontro, e as mentiras que vêm pelas redes sociais, sangue de Cristo tem poder, são multidões, mas nós escolhemos não ouvir essas vozes, nós escolhemos continuar clamando ao nome de Jesus.
Bartimeu disse: eu não vou me calar porque vocês estão mandando me calar. E aí diz o texto que ele gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fizeram até uma música bonita, né, que diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa mesma letrinha aqui, linda demais, simples, bíblica, teológica e abençoadora para a vida daqueles que amam a Deus. Então a primeira escolha é não estagnar diante do problema. A terceira escolha é viver uma vida de clamor. Nas oportunidades que tiver, grita pelo céu, grita pelo Altíssimo. Eu estava lembrando de Esdras, quando ouviu a história de que Israel estava com os muros derrubados, as portas queimadas, o templo destruído, ele pediu ajuda ao rei, e diz que quando ele pediu ajuda ao rei, antes do rei dar a resposta, ele fez uma oração. Lembra disso? Ele orou rapidinho, e Deus ouviu o seu clamor, e usou aquele homem para abençoar a sua história. Então, escolha orar, escolha clamar. Olha, irmãos, eu vi esses dias, essa semana, uma pastora, não gosto muito dessa coisa, mas ela estava dizendo as verdades. Ela disse o seguinte: nós não podemos sair desse caos, dessa situação que está aí vivendo, pior do que a gente entrou. Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, a fé, quando ela é provada, o que é que acontece com ela? Ela cresce. Não é a linguagem da gente aqui do bode, não é nem do bode, é do Brasil. E o Edir Macedo até falou isso, disse: olha, ele disse que era a igreja universal, mas é a igreja de Jesus. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais luta, mais a igreja se fortalece. Então, depois de tudo isso, a gente está pior do que o que a gente era. Misericórdia. É porque ficamos esses dias somente assistindo televisão, ficamos esses dias somente vendo internet, ficamos esses dias somente perdendo conversa com coisas que não valiam a pena. É dias de orar, é dias de não se prostrar diante dessa situação, porque você que está parado, sem orar, sem ler a Bíblia, é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer para a sua vida. Mas escolha clamar, escolha viver uma vida de oração. Mas pastor, são tantas coisas, mas não deixe essas vozes impedir você de ouvir a maior e melhor de todas as vozes, a voz do doce Jesus de Nazaré, aquele que tem a palavra que santifica, que edifica, que restaura, que consola, que abençoa, que gera vida, que faz coisas tremendas acontecer, que transforma o pecador, que gera fé no coração do homem, o Evangelho de Deus. E aí ele não se cala perante aquelas vozes, mas ele clama a Jesus de Nazaré. E aí, irmãos, a gente sabe o que aconteceu. Diz que Jesus o viu. Diz: manda chamar. Manda chamar. Ele tomou a escolha certa e Jesus também escolheu abençoá-lo. Eu já vi um comentarista dizendo: olha, eu não sei muito bem não, mas eu acho que ele só passou em Jericó por causa de Bartimeu. Passou lá em Jericó por causa de Bartimeu. E a história é tão boa, a história de Bartimeu, que tem um texto que diz que foi na entrada da cidade, outro diz que foi na saída. O fato marcou a história dos próprios apóstolos. Os apóstolos disseram: ele passou na cidade amaldiçoada. Ele passou tanto na cidade antiga como na nova cidade. Pois Jericó é uma cidade antiga que foi destruída na época de Josué, lembra? As muralhas de Jericó. E foi ali estabelecido um decreto por Deus, que quem levantasse iria morrer. Aí na época em que o reino estava muito confuso e extremamente caído na imoralidade, na época do rei Acabe, uma família foi e reedificou aquela cidade. Morreu, do jeito que estava profetizado. Então Jesus passou naquela cidade que era amaldiçoada. Passou naquela cidade que tinha gente amaldiçoada. Passou naquela cidade que tinha o camarada amaldiçoado, porque essa era a ideia do contexto da época, e o povo era amaldiçoado, sabe por quê? E não era de lá não, era de todo mundo. O povo vendo um cego gritando e dizendo assim: cala a boca, que povo ruim, rapaz. Mas Jesus passou para abençoar em nome do Senhor, porque não existe maldição tão grande, lugar tão corrupto nesse mundo, não existe pecado tão grande, tão absoluto, que o Senhor não possa derramar graça sobre graça e não possa trazer perdão e restauração. Lembra da história do Moody,
um grande evangelista americano, quando um homem que era assassino e matava com facas, atirava, mas gostava de dar as peixeiradas, e chegou, após ouvir uma pregação dele, colocou a faca diante dele e disse assim: olha, essas armas daqui é para eu estar matando gente. O senhor pregou aí, mas eu queria saber, tem jeito para a minha vida ou não tem? E ele disse: se você confessar os seus pecados, ele te purifica de todo pecado. O seu sangue te purifica de todo o pecado. Bartimeu era pecador. Bartimeu era cego, mas o maior problema dele estava na alma. Mas aquele dia, Bartimeu estava sendo confrontado, estava sendo alcançado pela graça que faz com que o cego enxergue, o paralítico ande, o mudo fale, o surdo ouça, e Deus faça maravilhas acontecer na história do homem. Então ele escolhe não parar, ele escolhe clamar, ele escolhe não ouvir as vozes, e aí Jesus o escuta. E agora ele tem mais uma decisão na sua vida, mais uma escolha ele faz. Ele não abre mão daquilo que era o seu principal propósito. Quando ele começou a clamar a Jesus, ele começou a clamar para ser curado. Ele começou a clamar para ser curado. Que é a chave. Ele começou a clamar para ser curado. E agora Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? Eu fico imaginando se Deus derramasse sobre a minha vida, por exemplo, o dom de curar paralítico. Eu não quero não, porque ia ser tanta gente aqui com cadeira de roda, e era sendo curado e indo-se embora, que eu sei como é esse negócio. Não, quero que Deus me use para libertar pecador dos seus pecados. Que fica aqui, paralítico, mas fique na presença de Deus. Eu não vou mentir, eu sou dessa linha, mas eu creio que Deus faz. Aí eu fico imaginando um paralítico chegando aqui dizendo: pastor, o culto todinho, pastor, e o povo: peraí, me deixa a pregação, pastor, aí eu depois digo: chame esse homem aqui, pelo amor de Deus. E Deus já disse para mim: eu vou curá-lo. Vem cá, o que é que você quer? Aí ele chega aqui e diz assim: quero uma cadeira de roda motorizada. Eu sei o que ele quer, não sei. Eu sei que ele quer ser curado. E Jesus é que sabia que Jesus é Deus, mas eu vou ter certeza que ele quer ser curado. Aí ele diz: não, eu quero uma cadeira de roda motorizada. Eu digo: meu filho, aí a gente não dá não. Não é de chorar para você andar. Então Bartimeu começou com um propósito, clamando para ser curado. E quando o Senhor o confronta dizendo: que queres que te faça, ele permanece firme no seu propósito. Qual era o seu propósito no começo do ano? Quando terminar essa quarentena aí, talvez você esteja todo atrapalhado com dívidas, com débito para pagar, a conta da... A CELP não vai cortar, mas tem que pagar depois, viu, minha gente? Então quem tiver, paga logo em nome do Senhor. Paga para não se atrapalhar mais. Não é? Paga. Ele não vai cortar, mas paga, que o débito aumenta na frente. Aí é pior. Melhor pagar logo se tiver um dinheirinho, né? Não é, Veríssimo? Vamos resolver logo. Aí ele chega e diz aqui: Senhor, que eu torne a ver. Ele escolhe permanecer no seu propósito. Eu não vou mentir. Eu estava chorando nos pés do Senhor, dizendo assim: Senhor, esse ano eu estabeleci batizar 100 pessoas, aí vem esse vírus dos infernos. Poxa! E naquela oração eu acho que eu ouvi uma voz dizendo assim comigo: talvez os seus planos foram frustrados, mas os meus nunca serão. Os planos de Deus permanecem de pé. E se Ele quiser, a gente batiza 200 para a glória do Senhor. Porque Deus não precisa de 6 meses para 50, 6 meses para 50. Deus em 1 segundo faz o impossível acontecer. Em 7 dias Ele criou céus e terra e descansou para a glória de Deus. E a gente tem que aprender a descansar nele, que pode todas as coisas. Então o meu propósito estava ali, eu querendo largar do propósito, eu vou lançar uma nova proposta. Não, vamos permanecer nessa, vamos ser semelhante a Bartimeu, vamos continuar na escolha, no propósito, vamos escolher continuar no propósito, porque Deus é fiel para honrar as nossas vidas. Deus é fiel. O último propósito desse homem, último não, é o penúltimo.
ou a última escolha dele. Sabe a qual, irmãos? Jesus disse assim: então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, um cuidado que eu sempre explico. Existe uma teologia que ela ensina, que é a teologia da prosperidade. Ela ensina você usar, ela ensina a fé na fé. A fé na fé. E muitas pessoas dizem: não, o importante é ter fé. Não, não, senhor. O importante é ter fé em quem? Não é fé na fé. Eu sou otimista. O cara foi criado numa família que o ensinou-lo a ser aquele cara forte. Ele é otimista, mas isso não quer dizer que ele tem fé. Não, meu filho, fé é outra história. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que não se vê. Deixa eu falar uma história de fé. Tem um rapaz lá na minha cidade chamado Zósimo. Zósimo, a gente chamou o apelido dele é Cadode. Cadode, eu não sei qual é o mais feio, se é o nome ou é o apelido, eu dizia ele direto. Ele é chefe de oficina mecânica. O camarada é um crânio, mexe com tudo. De máquinas pesadas a carro pequeno é com ele. Então ele trabalhava com chefiano. E ele foi trabalhar em Alagoas, em uma empresa que eu não recordo de quê. E ele disse que a máquina quebrou, uma das máquinas quebrou, o mecânico foi e não conseguiu resolver o problema. Aí ele foi. E ele disse que quando chegou naquela máquina, tipo um trator lá que coletava alguma coisa, ele disse que ouviu um barulhozinho. Bzzz, mas ele não atentou que era abelha, a chamada abelha italiana. E aquele rapaz, ele disse que quando destravou a parte lá do capô, tirou, a abelha tinha feito uma colmeia no radiador, que dá certinho, né? Aí imagina o acidente feio que foi. Existe uma quantidade de mordidas de abelha que eu não sei quantas são. Eu não sei quantas mordidas são. Quantas picadas, não é? Ferroada, é esse o termo? Me ajuda aí. Picada, pode ser picada, pronto, picada, né? Eu não sei quantas, mas por exemplo, 100 o cara morre. É como se ele levou 300, 3 vezes mais. Ele disse que começou a perceber que começou a morrer. Ele disse: eu comecei a morrer e me desesperei. Se eu não quero morrer não. Ele disse que ali o camarada que estava com ele correu. Correu, conseguiu correr, ele não conseguiu porque ele é gordão. E ele disse que começou a morrer. Ele disse que quando começou a morrer, ele disse: aí eu me lembrei de Jesus. Aí eu disse assim: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele disse que quando fez aquela oração de entrega, disse: estou morto, eu vou me entregar aqui para morrer. Ele escolheu não morrer, ele escolheu entregar-se na mão de Jesus, para não morrer em desespero. Ele disse: eu não vou morrer em desespero não, porque eu sei em quem eu tenho crido. E aí ele disse que quando fez essa oração, ele disse que veio uma força de cima para baixo na sua alma. E ele se levantou e conseguiu correr. Na estrada embaixo ele caiu. O rapaz que fugiu tinha pego o caminhão e rodeado por outra estrada e encontrou-lo no caminho. Levaram ele para o hospital. E quando o médico chegou lá, a única coisa foi aplicar lá a medicação, mas disse para ele: eu não sei como você está vivo. Está vivo por uma escolha de não morrer desesperado. Ele disse: eu não quero chegar no céu desesperado. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. É isso que é fé, meu irmão. Fé é isso. É diante do desafio você lembrar que existe um Deus que cuida de você, de um Deus que está trabalhando ao seu favor, daquele Deus que eu falei lá atrás. Está aí a crise, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua Senhor da história. O diabo está trabalhando, mas a igreja não vai parar, porque a promessa do Senhor está sobre as nossas vidas. E aí qual a escolha que ele faz, irmãos? A penúltima. Ele escolhe, depois de ser abençoado, não voltar para a sua vidinha de desgraça. E a maior prova é desde quando ele se levanta. Ele se levanta não para ser somente curado. Ele se levanta para deixar uma história para trás. Ele escolhe deixar o tempo da desgraça para trás. E o que é que a gente percebe quando ele se levanta? Ele larga a sua capa. A gente já falou tanto sobre essa capa aqui na igreja que não faz mais nem graça.
Aquela capa era tudo de precioso que ele tinha. A capa, ela tem um bolso interno de 30 centímetros de altura por 20 de largura. É um saco, né? E aquela capa, ela era usada como... O pastor Jacques vai me ajudar, que ele é de banco. Alguém quer penhora, não é? Penhorar. Eu não tenho dinheiro para comprar, mas aquela capa, ela era usada como penhora para coisas valiosas. E se depois de certo tempo, presta atenção como era tão preciosa, o cidadão que comprou não pudesse pagar, o homem não podia vender. O dono da venda não podia vender aquela capa, porque ele sabia que a capa era a coisa mais preciosa que o mendigo tinha. Então Bartimeu, quando se levanta, ele não sabe se será curado. Ele sabe? Não. Ele não sabe se será curado, porque a principal escolha de Bartimeu, quando ele diz eu quero ser curado, eu quero tornar a ver, quero, mas quando ele grita lá atrás, ele já tem tomado a primeira e mais importante escolha da sua história. Eu já vou revelar, ele queria Jesus, ele queria o Senhor como Salvador da sua vida, como Salvador da sua história. Mas sabe o que é que ele escolhe aqui na penúltima? Eu já disse a última, não foi? A penúltima, ele não quis mais voltar para a sua vidinha. Ele quis seguir a Jesus de Nazaré. Eu escolho te seguir. Quem de nós que estamos aqui essa noite, são 12 pessoas, é? 14? 14. Quem de nós aqui pode dizer, ninguém pode dizer isso, eu nunca fui abençoado por Deus? Ninguém. Todos aqui já foram abençoados pelo Senhor. Foi ou não foi? Foi. E tem gente que está aqui, que quando chegou na igreja não chegou como alguns chegaram, né? Tem gente que chegou chegando. Eu não cheguei não, eu cheguei meio sem querer chegar. Cheguei num dia de luta, de angústia na alma, uma tribulação esquisita. Deus me abençoou, tirou aquele sofrimento, né? Graças a Deus. Todos nós. E muitos foram embora depois que receberam o que queria. Porque o que queriam de Deus era muito pequeno em detrimento da sua maior necessidade. A maior necessidade de todos nós é a primeira escolha que Bartimeu tomou. Bartimeu, quando ele diz Jesus, eu falei de clamor, né? Mas quando a gente vai ver o clamor, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego viu que aquele homem, o cego viu, o cego enxergou, o dia que o cego enxergou, ele viu que Jesus era o descendente prometido da linhagem de Davi. Era aquele que o seu trono não passaria jamais. Ele sabia que quem estava passando ali não era um curandeiro qualquer. Quem estava passando ali era o Messias, era o Salvador de Israel. Então ele escolheu abrir os olhos e ver a maior bênção em detrimento à sua necessidade. Então, a penúltima coisa que ele faz, e aí o texto finaliza dizendo isso, né? E imediatamente tornou a ver. Quando ele tornou a ver, o texto diz: e seguia a Jesus estrada fora. Ele foi-se embora. Naquele dia, eu acho que até uma certa distância ele andou saindo de Jericó. Mas ele não voltou mais para ser um maldito, assim como aquela geração. Ele voltou como um cristão, um seguidor do Cristo de Israel, vivo, que reina para todo sempre. Há uma escolha. Qual será a sua? Qual será a minha? Queridos, que seja a melhor. E a melhor não é aquela que é boa somente, mas é aquela que faz bem na nossa relação com Deus, na nossa relação com a família, na nossa relação com a nossa igreja, na nossa relação com os nossos patrões. Então que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoe, nos dê da sua graça e nos dê da sua bondade e misericórdia. Amém. Quero convidar o pastor Jackson e a irmã Eunice, diaconisa Eunice, para a gente orar encerrando esse culto, e vou pedir a todo mundo para ficar de pé. Domingo, a partir das 4 da tarde, a gente vai ter aqui um culto de 4 às 5, 5 às 6, por conta da quantidade de gente, viu, pessoal? Eu não posso ter aqui mais
mais de 30 pessoas, porque a gente espalha 5 para cá, 5 para lá, 5 para aqui, 5 para ali, 5 ali em cima. A gente mantém um grupo separado. E isso todo mundo higienizado. Sai de casa, tem, como disse lá aquele apresentador, tem álcool gel aqui, mas toma banho antes de vir para a igreja, viu? E de preferência com aquele sabão amarelo, com aquele dali é que mata o negócio, viu? Lavanda, Lux, Palmolive, chau pro louro. E outra, quem tiver com saudade, domingo que vem, vá abraçar outro, viu? Eu tô fora de abraço. Tô fora. Não é? O negócio não é fácil não. Para cá, Eunice. Eunice vai orar. Para cá. E já fica aqui, porque a gente já ora terminando aqui. Pastor Jacques, suba também. Sim, olha, pastor Kleber está mandando, não sou eu não, foi o pastor Kleber, velho. Não, gente, é a igreja precisa lembrar isso. Você que terá condições, a gente não pode fazer nada, você não escolha fazer o que não pode, pelo amor de Deus. Essa igreja não é a igreja do sacrifício nessa linha não, viu? Mas aqueles que estão com seus dízimos e ofertas, procure as pessoas especificadas da igreja para fazer suas doações. Hoje eu vou acrescentar mais uma pessoa, porque talvez você more mais perto, não é? O pessoal lá daquela área, procure ali a nossa diaconisa Eunice, que aí ela entra em contato com o pastor Kleber, ele passa por lá e recolhe. Pode também procurar o pastor Kleber, vocês podem ligar para ele. E também o nosso diácono Veríssimo, o pessoal dessa área aqui do bode, procura o nosso diácono Veríssimo, o pessoal aqui de... Essa área aqui não é São Luís, mas aqueles que também passam e não tem, a gente tem orientado procurar o irmão Tiago, lá o restaurante do irmão Tiago, ele está lá com envelopes, e é uma pessoa da confiança da igreja, e aí você também faz isso ali com o nosso irmão Tiago, que eles vão estar, o irmão Manuel vai estar tendo contato com esse pessoal, e o diácono Manuel, que é o responsável pelas finanças da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? De hoje a 8, estaremos aqui mais uma vez, dizendo que Deus é bom. Mas quarta-feira, estaremos nesse culto, mais uma vez o culto de doutrina, trazendo a palavra de Deus. Amanhã, a gente terá uma live com o pastor Marcondes, na terça, pastor Kleber, na quinta, pastor Jackson, não é? E assim sucessivamente a gente vai organizando aqui, para a gente manter conectado em nome de Jesus. Porém, eu estou orando e crendo, para quarta-feira ou domingo, todos nós estarmos aqui juntos, adorando o nome do Senhor, para a glória de Deus. Amém. Amém, Eunice. Pai, louvado seja o teu nome. Nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar por esse culto abençoado, ó Deus, que tu tem nos dado a oportunidade, Senhor, de participar. Te louvamos pelas vidas que aqui chegaram, pela vida da tua igreja. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra abençoada que o Senhor colocou no coração do teu filho, para transmitir, ó Deus, para a tua igreja, Senhor. Pai, que nós possamos fazer escolhas, ó Deus, que glorifique o teu nome. Nesse tempo que nós estamos passando de dificuldade, de distanciamento, Senhor, do corpo de Cristo, que nós possamos escolher coisas que venham glorificar, Senhor, o teu nome, que venha nos abençoar, Senhor. A nossa vida espiritual, ó Deus, venha ser abençoada pelas escolhas, Senhor, que fazemos, ó Deus querido. Louvado, engrandecido e exaltado é o teu nome, Pai. Nós queremos te dar graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde você estiver, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, o amor de Deus Pai, aquele que pediu a Jesus Cristo o preço dos nossos pecados, e as consolações do Espírito Santo que habita em nós, esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Amém.